Bom dia, meus amados, meus irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para fazer uma meditação. O texto que eu vou ler hoje é o menor versículo da Bíblia. Menor versículo. Tem 2 palavras. Mas é um versículo que nós podemos tirar muita coisa dele e que sirva de reflexão para nós hoje. Ele se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 35. E diz apenasmente isso. João 11, versículo 35. Jesus chorou. Um versículo muito pequeno. Jesus chorou. João 11, 35. A gente deve meditar muito nesse versículo, porque ele tem muito a nos dizer. O contexto desse versículo foi na morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Então, Lázaro havia morrido, já passava assim uns 3 ou 4 dias. Maria e Marta eram muito amigos de Jesus, mandaram chamá-lo. Ele não estava na região que eles moravam, estava bem distante, ele demorou uns dias para chegar lá. Chegando lá, aconteceu que, vamos voltar um pouquinho nesse versículo, para entender o que aconteceu. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, Jesus já tinha chegado lá. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque eles creem muito em Jesus, eles criam muito em Jesus. Meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, o povo que estava ali também estavam chorando, com ela, naquele momento, Jesus moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Aí vem a palavra, versículo 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Ele amava Lázaro. Amava Lázaro. Mas ele não chorou porque o Lázaro morreu. Tanto é que ele ressuscitou Lázaro. Ele chorou porque quando ele chegou ali, o contexto aqui diz que havia muitos outros judeus chorando a morte de Lázaro. Jesus chorou porque ele sabia que aqueles outros, que todos ali que estavam ali também teriam que morrer. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. 2 mortes. A morte física, essa que nós vivemos, e também dependendo da pessoa se viver em pecado nessa vida e morrer, depois que Jesus voltar para ressuscitar os vivos e os mortos, terá uma segunda morte também aqueles que não forem levados para os céus com Jesus, que vai haver um julgamento. Então Jesus chorou ali, naquele momento, por saber que ele, que era um combatente da morte, sabia que a morte existiria. Por quê? Porque se as pessoas vivessem de acordo com o que Deus tinha planejado para nós, nós seríamos eternos desde o início. A Bíblia relata isso. Foi a partir do pecado de Adão e Eva, eles iam ser eternos. Já o paraíso sonhado que está por vir, ele já foi montado aqui na terra, que era o Éden.
Mas a partir da hora que o pecado entrou no mundo, o salário daquele pecado virou a morte. Jesus chorou porque aquele povo já estava ali, e ali naquela época ali, Jesus ainda não estava nem sendo ainda para ser crucificado. Jesus chorou porque ele deve ter pensado assim, meu Deus, eles perderam, né, a vida física, não eram para morrer. Meu pai deixou tudo escrito no Antigo Testamento, que o salário do pecado é a morte. Lázaro também era um pecador, mas amava Jesus. E, no entanto, as pessoas estão morrendo, e as pessoas estão chorando aqui, chorando, chorando, mas em breve também irão para o sepulcro. Jesus chorou por isso, porque as pessoas não entendiam que o salário do pecado era a morte. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu. Mas a tristeza de Jesus, quando ele viu aquela cena que ele chorou, ali ele percebeu, ele teve a certeza que ele teria que realmente cumprir o que ele cumpriu. Entregar o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos, através do seu sangue, termos o privilégio, o direito de, depois dessa morte física, sermos ressuscitados e voltarmos ao paraíso. E irmos para o céu. E depois do céu ficaremos 1000 anos lá e voltaremos para a terra, que aqui que vai ser o Éden, porque aqui foi o primeiro Éden. Tem gente que acha que as pessoas vão para o céu, mas se você ler Apocalipse, você fala que tem um milênio. Depois que Jesus voltar, ele vai ressuscitar os vivos e os mortos. Aliás, os mortos, ele vai ressuscitar os mortos. Aqueles mortos que ele ressuscitou, que morreram nele, crendo nele, serão levados aos céus, na nuvem com ele. E os vivos que aqui tiveram, que creram nele, também irão para o céu. Os mortos que não creram nele, que morreram em pecado, não creram, não tiveram tempo suficiente nessa vida e não creram nele. E os vivos que aqui estiverem também, que não fizeram isso, naquele momento vão morrer. Isso é a segunda morte. A palavra diz que a segunda morte não tem ressurreição. A segunda morte é a morte eterna, que muitos falam que é o inferno. Não existe inferno, porque Deus não é carrasco de deixar ninguém queimando em fogo de inferno. Tem algumas doutrinas que falam isso. A pessoa vai para o inferno, vai ficar queimando lá, não existe. Simplesmente ela vai morrer, vai voltar para o pó de onde nós nascemos, e ela vai deixar de gozar uma eternidade no céu, que é algo maravilhoso. Durante 1000 anos. Depois de 1000 anos, a palavra em Apocalipse fala que vai descer do céu a nova Jerusalém, e nós vamos fazer aqui, vai ter novos céus, a palavra fala, novos céus e novas terras, e nova terra. E aqui nós habitaremos com o Senhor. Porque o Senhor não vai deixar de fazer aqui na terra o que ele tinha feito antes, por causa de um bobo, de um anjo bobo que deixou tudo que tinha e lançou o pecado nesse mundo. Mas antes dele fazer isso, primeiro ele vai exterminar com o diabo. Mas não tem inferno. O inferno é você. O inferno, ele tem várias palavras na Bíblia. Ele significa Hades, sepultura. As pessoas vão voltar para a sepultura e não vão gozar. E esses 1000 anos que nós vamos ficar na terra, no céu, chama período de explicações, porque nós vamos ter lá, por exemplo, eu vou para o céu, vamos, se eu for, eu chego lá, não vejo a minha esposa, ou a minha esposa vai e não me vê, ou você vê uma pessoa que você tinha na igreja como um grande coisa e não vai estar lá, aí vai ser 1000 anos para Deus, é confirmatório. Deus vai falar aqui, ó, o livro aqui, ó, esse ele vivia na igreja, mas ele era falso aqui, ó. Esse aqui, ó, ficou a vida inteira. Quantas vezes foram pessoas na casa dele pregar a minha palavra, ele não quis saber de mim. Então, aqui não tem lugar para ele. Por isso que ele ficou no Hades, ficou na sepultura.
E isso vai levar 1000 anos. Mas a gente fala, mas é muita coisa. Mas 1000 anos para Deus, a Bíblia fala que é um dia. Quem está morto não tem conta, você não tem conta de quanto tempo passa. Mas isso é que vai acontecer. Jesus vai ressuscitar os mortos, os que morrerem em Cristo vão subir, os que não morrerem em Cristo, que viverem em pecado, vão voltar para a sepultura, os vivos que aqui tiverem e que crerem em Cristo, que viveram a vida consagrada em Cristo, vão subir, os que aqui tiverem vivo naquela época, e vai ter gente viva na terra quando Jesus voltar, e está próximo, aqueles vão morrer e acabou. Mas ninguém vai ficar queimando o inferno. Ele vai deixar de gozar a eternidade. Jesus chorou justamente por isso. Ele foi lá na frente. Ele falou, perdi um amigo, vou ressuscitá-lo. Mais uma vez ele provou para o pessoal que ele tinha poder para ressuscitar. Olha que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado o filho de uma viúva, a filha de Jairo, e agora Lázaro, 3 vezes, que ele sempre falava que ele era a vida, que ele tinha esse poder. Mas ele chorou por isso. Quando ele viu que um monte de judeu, que judeu era o povo prometido, chorando, e ele olhou para cada um e falou, vocês todos vão morrer, porque são todos ingratos, ninguém de vocês busca a Deus verdadeiramente. Ele pensando na cabeça dele, então ele chorou de tristeza de saber que ele ia ter que passar por um derramamento de sangue, por amor a nós, para que esse derramamento de sangue nos trouxesse a condição de eternidade. Porque a palavra fala que só o sangue de Jesus em nós pode nos dar a salvação eterna. Todo aquele que crer que Jesus morreu, foi crucificado, deu a sua vida por nós, esse será salvo. Mas não basta só crer. Você tem que crer, entender esse ato de amor que ninguém faria neste mundo por um outro ser, entender, se entregar a Jesus, mudar a sua vida, reconhecer que o salário do pecado é a morte, mas que um morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ah, ele pagou o meu pecado. Pagou, mas não te dá o direito de continuar pecando. Entendeu? Isso que Jesus chorou por isso. Naquela época, ele sabia que ele ia ser transpassado pelos povos dele. E ele sabia também que na nossa geração ia continuar assim, e continua assim. Quantas pessoas hoje ainda não creem em Cristo? Ou quando fala que creem, não praticam, não demonstram que creem praticando bem. Não buscam a igreja, não buscam uma comunhão com Deus, só vão a Ele quando estão em situações difíceis. Quando não está em situação difícil, vivem falando, porque a palavra de Deus ela fala tanta coisa que a gente não dá importância, palavras tórpedes, entendeu? Maldizer as pessoas, ira, briga, mágoas, fofoca, idolatria, imoralidade sexual. Em Gálatas tem uma relação de tudo que é contra o espírito. Nós vivemos nesse mundo e Jesus até hoje ele chora porque Jesus vive. E lá de cima ele já sabe, ele já tem mais ou menos noção de quem vai e quem não vai. Por isso que Jesus chorou e até hoje ele chora. Hoje ele chora por você, meu irmão. Quando ele olha para você que é aqui para baixo, que ele te vê você burlando alguns dos mandamentos dele e fala assim, meu Deus, eu morri por ele. Ressuscitei, mas eu sofri naquela cruz por ele e ele não me entendeu. Por isso que esse versículo é tão pequeno, Jesus chorou. O choro de Jesus não foi somente por Lázaro, foi por Lázaro e por toda uma geração que vinha pela frente. Ele chorou de tristeza por aquele povo não entender
o porquê que ele estava ali, e por nós que hoje vivemos no século XXI, não entendermos isso. Por isso que eu falo, meus amigos, ainda está em tempo, o mundo está em caos. Esses são sinais que está em Mateus 24, sinais que Jesus deixou que aconteceria quando estivesse próximo à volta dele nessa terra para julgar os vivos e os mortos. Esses sinais estão cada vez mais nos apontando à volta de Cristo. A gente não pode dizer quando vai ser, mas sabemos que as coisas estão muito feias. E se esse mundo é de Deus, Deus vai vir para dar um jeito e não vai demorar muito. Então que essa leitura de hoje, que essa meditação de hoje te faça pensar nisso. O que você quer da sua vida? Você quer viver uma vida simplesmente de 80 anos aqui, gozar 80 anos e depois perder uma eternidade? O que é 80 anos por uma eternidade? Não é nada. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é de nós todos. Não brinquem. Jesus é real. Deus é real. Nós não somos fruto do acaso, não. Nós fomos criados por um Pai amoroso, tão amoroso que entregou o Filho dele por nós, para que nós tivéssemos uma nova chance. E tem gente desperdiçando isso. Que você reflita sobre isso. Eu não sei qual é o seu problema hoje na sua casa. Não sei, mas nós todos temos problema. Mas eu te garanto uma coisa. Se você entregar a sua vida a Jesus, lê um versículo desse, lê o contexto desse versículo, conforme todos os outros que eu venho falando aqui, se você entregar, eu garanto. Agora vocês podem até pensar, o Miguel tá ficando doido, tá ficando maluco, mas se vocês começarem a ler a Bíblia e começar a analisar a Bíblia com o século XXI, com as coisas que acontecem, você vai ver que é tudo verdade. E se você mudar a sua vida, você vai ver que muitas coisas vão melhorar na sua vida. Muitas coisas. Primeira coisa é paz. Independente se você tem problema financeiro ou não. O maior problema nosso não é ter um problema financeiro. O nosso maior problema não é ter problema com o emprego. O nosso problema não é ter problema com saúde. O nosso problema é não ter paz. A paz é que for. Você pode estar doente e ter paz. E de repente ser curado ou não, mas ter paz. A falta de paz causa depressão. E Jesus, ele nos liberta disso tudo. Jesus, ele é capaz de ver um servo dele com problema no casamento e ele entra ali e soluciona. E a harmonia reina naquela casa. Jesus é capaz de ver um pai de família desempregado, desesperado com um filho e que é convertido a ele. Jesus é capaz de abrir porta de emprego para ele. Jesus é capaz de pegar um industrial, um grande empresário que está em situação difícil, que nós nem pensamos, a cabeça da pessoa está a mil. Tem empresários que até suicidam. Jesus olhar para ele e ver que ele tem temor a ele, Jesus pode ir lá e abrir portas e reorganizar a vida dele. Creem nisso. E o melhor, Jesus, quando vê uma pessoa desse tipo, essa pessoa terá a vida eterna. Que vocês tenham um bom dia e reflitam nessa passagem, nessa manhã. É maravilhoso passar esses minutos com vocês aqui. Que Deus os abençoe, que Jesus reine na sua vida e que você não faça Jesus chorar com as suas más ações. Não faça Jesus chorar. Mude a sua vida. Se você está fazendo algo que você sabe que na Bíblia condena, que a Bíblia, que Deus não aceita, deixe de fazer isso. Tenha um compromisso com Deus. É o que eu peço para vocês dessa manhã, em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia e fiquem todos na paz de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.